Muito boa noite, pessoal. Nessa noite de hoje, estamos aqui com a professora Bárbara. A professora Bárbara é mestre em Direito, também continua ativa na pesquisa, tem um grupo de pesquisa, inclusive, já já ela vai falar um pouquinho mais para a gente. Embora ela seja advogada, nesse momento ela está licenciada, então ela está trabalhando junto ao Ministério Público da Bahia. Mas, uma vez advogada, sempre advogada, né? Então, até por conta do banner, não teria como a gente colocar uma opçãozinha ali, uma pequena observação. Então, vamos esclarecer isso nesse início. Mas antes da gente conhecer um pouquinho mais sobre a professora, sobre a trajetória dela, eu queria que ela fizesse uma breve apresentação, falasse ali em uns um minutinho, 2 minutinhos, basicamente o que ela está vivenciando nesse período, as matérias que ela está lecionando, o trabalho profissional dela, para que a pessoa tenha essa visão geral antes da gente entrar a fundo na história. Boa noite a todos os presentes. Doutor, muito obrigada pelo convite. Para mim sempre é um prazer falar sobre pesquisa, a pesquisa no direito, principalmente agora, diante das novas tecnologias. Bom, eu sou a Bárbara D'Angeli, sou pesquisadora aqui no interior da Bahia, em Guanabi. Fui mestre pelo PGD UniFG, com os melhores professores possíveis, né, os melhores mestres possíveis eu tive nesse PPGD. E hoje, a minha principal atuação profissional é voltada para a minha empresa de correções acadêmicas, né? Eu sou professora orientadora particular, oriento trabalhos científicos, pessoas que estão buscando fazer pesquisa científica, galgar esse caminho. Tem um grupo de pesquisa que é o Judiciário Reloaded, que é onde eu me resguardo a minha atividade docente atualmente. Inclusive, eles estão aqui presentes, acompanhando. É um grupo de pesquisa, inclusive, voltado a direito e tecnologias no judiciário. Então, é muito importante quando a gente pensa nessa questão do binômio advocacia e pesquisa, a gente vê que não é bem assim. Então, é isso. Hoje eu estou aqui para falar sobre direito e a pesquisa, seja enquanto estagiária de pós do Ministério Público da Bahia, ou sobre os meus tempos enquanto advogada, ou mesmo sobre a época enquanto militante pelo CNPq, pesquisadora bolsista. Perfeito. Agora a nossa audiência já compreendeu um pouquinho sobre esse vasto caminho que a gente vai tratar nessa noite de hoje. Agora, partindo do início, né? É uma pergunta que já virou quase uma pergunta-chave aqui do quadro, eu diria. É, ali, a Bárbara do ensino médio. O que guiou a Bárbara para a área do direito? Então, por que você escolheu o direito? Eu faço essa pergunta porque eu já ouvi as mais diversas respostas. Então, já ouvi gente falando que, eu queria fazer medicina, mas daí eu fui para o direito para ver o que acontecia lá dentro e acabei ficando. Ah, não, sempre quis direito. Ah, eu tinha um familiar, um parente que era da área jurídica e eu quis conhecer um pouquinho mais e acabei fazendo curso. Então, é legal ouvir esse porquê em específico, né? Então, acho que desde criança, o meu forte senso de justiça, a gente pode dizer isso, sou uma personalidade muito forte, já era marcada, né, por essa busca em justiça em pequenos casos, né? Ou seja, nos casos minimamente vazios da vida, na justiça de pequenas causas ou mínimas causas, eu estava ali presente, ainda enquanto ninguém. E eu, por muito tempo, fiquei dividida entre direito e medicina veterinária, né? Mas o que eu pensei, a minha ajuda em medicina veterinária seria pouquíssima, exatamente pela fraqueza que eu tenho diante dos animais, né? Acho que eu não conseguiria lidar com o sofrimento deles. Então, o melhor que eu posso fazer é hoje trabalhar com o direito e buscar ali dentro, né, estratégias para facilitar, minimizar e cuidar dos animais. Então, eu acho que eu uni o que eu já tinha e, enfim, é uma questão de personalidade, acredito eu. Curiosamente, já trouxemos uma médica veterinária aqui também. Então, olha que bacana como que o mundo vai se relacionando. Agora, outra pergunta também que dentro dessas perguntas já virou quase uma assinatura aqui do quadro, é se você se lembra do seu primeiro dia de aula. Então, naquele momento que você foi lá, entrou na sala de aula e pensou, puxa vida, estou dentro do curso de Direito. Eu acho que eu não me lembro exatamente do primeiro dia, mas eu lembro do primeiro choque que eu tive de estar no curso de direito. Assim, eu realmente agora irei cursar direito.
Foi numa matéria de IED, né, Introdução ao Estudo de Direito, com o professor Rafael Almeida, e ele passou um júri simulado com o Don Quixote. Então, o Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Meu Deus, aquele momento o senso de justiça ele fica completamente deturpado. A gente vê que não é mais 8 ou 80, né? Como o direito funciona. Eu acho que naquele momento ali eu me vi realmente dentro do curso de direito, eu posso dizer assim. Isso é muito bacana. Os alunos sempre gostam dessas dinâmicas e eu sempre falo para meus alunos. Eu já fui professor das cadeiras de direito penal. Por favor, você aluno, quando tiver dinâmica, não brigue com ninguém, porque senão nós, professores, acabamos deixando de fazer dinâmica porque o pessoal fica com os ânimos à flor da pele. Então, Isso é evidente. aproveite a dinâmica e não brigue, pelo amor de Deus. Agora, outro questionamento bacana é assim, teve um momento na minha carreira que foi definitivo para mim entender que meu ramo realmente iria para a docência. E eu imagino que isso também tenha acontecido com você. Então, eu queria saber de alguma história, de algum momento que foi definitivo para você falar: não, agora eu realmente tenho vontade e irei me tornar professora de direito. Eu acho que tudo começou com a pesquisa, né? Primeiro, com a questão do ser vista dentro do curso de direito como uma pessoa e não como talvez um número, um consumidor, né? O professor João Paulo Soares, que hoje é um grande amigo, ele viu o meu potencial, me chamou para o grupo de pesquisa, que era o Caju à época, foi onde eu conheci os professores Flávio Pedron e a Ângela Espíndola, que são os meus grandes mestres hoje. Os três, né? A Santíssima Trindade para mim. E foi naquele primeiro contato em que eu tive a visibilidade e o reforço positivo que realmente a gente precisa ter, que eu me vi na posição de falar e ser ouvida dentro das cadeiras de direito, que é muito importante. Óbvio que os outros professores me deram escuta em vários momentos, mas que eu senti que o meu caminho era na docência foi no grupo de pesquisa, pesquisando, produzindo e sendo ouvida, sabe? Aquilo foi muito importante para mim. Mas você não se lembra algum evento marcante? Por exemplo, uma apresentação de congresso, algum painel que você apresentou e pensou: poxa, eu realmente quero vivenciar isso. Eu pergunto isso justamente para que a nossa audiência, que também tenha essa vontade, tenha esse caminho, desperte isso. Porque eu trago sempre pessoas que eu admiro, que têm histórias incríveis, e o pessoal que assiste acaba se identificando. Por isso que eu queria ir tão a fundo assim. Eu me lembro que foi a minha primeira apresentação de resumo, foi na UESB, em Vitória da Conquista. Foi um resumo que eu fiz com o professor João Paulo sobre o resguardo da dignidade em uma PL, sobre direito animal. E quando eu fui apresentar, primeiro que tinha o nervosismo padrão, que para mim ultrapassou o padrão naquele momento, mas senti que eu tomei o controle realmente e que as pessoas que estavam me escutando realmente aprenderam alguma coisa comigo. Numa apresentação de resumos, que foi extremamente aplaudido, diante de todo o nervosismo, eu senti que aquele ali era o meu caminho. Eu fui com muita incerteza, pensei, essa é a primeira e última vez que eu me submeto a algo do tipo. E eu saí de lá com toda a certeza que aquela não seria a última vez. Nem que eu enlouquecesse, mas que eu iria continuar. Perfeito, perfeito mesmo. É legal para as pessoas ouvirem que sempre há uma primeira vez e que essa primeira vez há medo, há insegurança. E já já a gente vai falar sobre trabalho também, mas a primeira vez que a pessoa está lá como advogado fazendo uma audiência também não é assim tão simples como parece. Que quando você é estagiário tem alguém para te socorrer, mas quando você está lá sozinho, você é o alguém que se socorre ao mesmo tempo. Então é legal, obrigado por contar essa vivência também. Agora, eu quero entrar num ponto assim meio polêmico, mas não tão polêmico aqui, para a gente já começar a debater um pouquinho sobre a pesquisa, né? Então é o seguinte: existe um senso comum que nos fala que a pesquisa e o direito seriam algo separados. Então, o senso comum fala o seguinte: para que eu vou fazer pós-graduação? Para que eu vou fazer mestrado? Para que eu vou fazer doutorado? Se o meu intuito é o direito aplicado. Se eu quero ser advogado, se eu quero ser concurseiro, se eu quero de fato ser concursado, né? Você começa concurseiro e a ideia é que você passe no concurso, né? Embora algumas carreiras a gente saiba assim, do tempo para ser aprovado de fato mesmo. Embora o tempo também seja individual. Tem quem passe em 2 anos, tem quem passe
em uma vida. Enfim, não é parâmetro. O importante é no final chegar lá. Então eu queria que você, assim, falasse um pouquinho para a gente se há uma relação entre a prática do direito e a pesquisa. Qual a sua visão a respeito disso? Então, realmente é polêmico, não é? Toda vez eu entro em uma discussão, sempre que alguém me pergunta isso. O que que eu respondo de início? A primeira coisa é a gente saber valorizar as profissões separadamente. Professor é um docente. Advogado, ele é um litigante. Ele é um advogado. Pesquisador é um pesquisador científico. Eu tenho como ser os três? Tem, mas são áreas diferentes. Mas então, no exercício da profissão, nos inúmeros exercícios que o direito é, permite, como que a pesquisa científica entra? Bom, vamos partir do conceito de ágora, né? No espaço de discussões. Eu sempre pergunto para quem me diz isso se tudo surge do nada. O direito ele surge só da lei, é a letra fria, é do vade-mecum. De onde surge aquela indagação inicial do artigo 5º? É de uma ágora. Tá? A dignidade ela foi discutida e rediscutida inúmeras vezes até chegar naquele parágrafo ali do artigo 5º, tá? Da dignidade. E essa ágora, quando é na advocacia, é na litigância. Quando é na docência, é a partir de uma doutrina, que parte da pesquisa científica. Sabe, não existe a separação, porque tudo é um ciclo, mas que parte da pesquisa de alguém é o produto intelectual de alguém que vai fomentar o exercício dessas duas profissões que eu segui. E eu posso desdobrar isso em delegado, em procurador, em promotor de justiça, em defensor. Todos irão utilizar a base, que é a pesquisa, a ágora de ideias. Então, não acredito que existe distinção na produção do conhecimento. Todos vêm da pesquisa, mas cada um é uma profissão distinta. A gente tem que saber isso. Perfeito, perfeito mesmo. Um comentário nesse sentido que eu gostaria de fazer, na verdade, são dois comentários. O primeiro é a respeito do próprio direito prático ali sendo aplicado. Muitas vezes os alunos eles começam a ver a importância das súmulas, muitas vezes a decorar súmulas, principalmente o pessoal que faz segunda fase em direito do trabalho, que cai em várias súmulas do TST e tudo mais. E ali um exemplo exatamente disso que a professora trouxe. Então, aquela súmula que está escrita, que muitas vezes é uma, duas, três linhas no máximo, ela só surgiu por conta de muita pesquisa. Então, ela não surgiu do nada, não foi um dia que os ministros se reuniram e falaram: olha que bacana, eu estou com uma ideia aqui, vamos colocar em uma linha, né? E antes disso também tem a questão das jornadas. Então, tem jornada de direito civil, enfim, tem alguns pesquisadores que falam sobre a questão da aplicabilidade da jornada, se deve ser vinculante, se não deve ser vinculante, tem discussão assim, aí vira até inclusive um artigo esse assunto em si das jornadas, mas a súmula ela é de maneira incontroversa. A súmula ela só existe porque algum pesquisador foi lá, trouxe esse assunto à tona, e os advogados foram lá, começaram a discutir esse assunto, e a Corte Superior, as cortes, porque, enfim, são várias súmulas, não existe só súmula do TST, tem do STJ, do STF, foram lá e deram resposta por meio dessa súmula. Então, olha como que o assunto que a professora mencionou se aplica na prática. Agora, o outro ponto que eu queria mencionar, e já puxar um gancho também para a professora, é a respeito da pesquisa. Assim, eu como professor, eu sempre tive assim, uma opinião, que é uma opinião baseada no próprio conceito, inclusive do basilar do CNPq, de que a pesquisa, ela não necessariamente tem que ser 100% prática, mas ela tem que trazer alguma contribuição. Por que eu falo isso? Porque tem alguns assuntos que, embora sejam interessantes, eles não chegam em lugar nenhum. Então, na minha visão, acredito que a pesquisa, por menor que seja, inclusive os recortes eles tendem a ser menores, ele precisa de alguma forma contribuir com a sociedade. Então, sempre quando o aluno chega e fala: ah, professor, eu quero escrever alguma coisa para o Congresso, escreva alguma coisa que, assim, traga uma contribuição. Assim, quando o aluno está na graduação, não tem como falar para ele trazer uma coisa extraordinária, porque ele está vivenciando, ele está compreendendo. Mas um aluno, por exemplo, igual nós no mestrado, no futuro
quem sabe no doutorado, nós precisamos trazer assim, algo que contribua, por mais que seja uma linha. Ah, eu fiz uma pesquisa a respeito de um pequeno assunto que muda uma pequena coisinha. Ótimo, você já contribuiu para a sociedade. Sua pesquisa foi lida, inclusive, academicamente também tem a estratégia de você, quando produzir essa pesquisa, transformar em livro. Você pode fazer a doação desse livro para gabinetes, não tem nada de errado você enviar para gabinetes de juízes, de promotores, de pessoas que têm esse contato com o dia a dia, porque assim você está difundindo aquilo que você pesquisou. Não é um problema. Eu, por exemplo, quando fiz isso, fiz algumas cópias, doei para bibliotecas de universidades públicas, privadas, levei para pessoas que eu conhecia para que aquilo fique como algo acessível para que, tem um assessor de magistrado que está fazendo uma decisão sobre tecnologia. No caso, minha pesquisa falava sobre blockchain. Poxa, que bacana. Por que não ele dar uma olhadinha no meu livro e ver se, de alguma forma, eu não posso contribuir com aquilo que ele está precisando decidir? Então, esse aspecto que você falou da pesquisa mesmo, eu acho que é importante a gente comentar. Vou até te dar a réplica aqui, para não mudar de assunto antes de ouvir sua opinião. Certo. Rapaz, hoje, inclusive, eu estava falando sobre isso nos meus stories. O que que eu faço? Primeiro, uma distinção. Existe o pesquisador e existe o produtor de artigo. O produtor de artigo nunca vai chegar a lugar nenhum. Ele vai fazer 7, 10 artigos de revisão bibliográfica, concluindo o mesmo que os 7, 10 artigos anteriores concluíram. Ou seja, o que que ele quer? Ele quer encher o lápis. Então, só daí a gente parte do pressuposto que pesquisa científica é a pesquisa que traz, pelo menos, Pedro, a indagação principal para o problema. Quando eu dou essa aula sobre metodologia, né, como eu digo, eu sou professora autônoma, eu sempre cito aquela série Dark. Né? Qual a pergunta certa sobre o Mikkel? Mikkel é um rapaz que ele desapareceu. Essa é uma série que ela circunda a teoria do tempo, né? Tempo e espaço. Então a pergunta não é onde está Mikkel, é quando está Mikkel. É uma pesquisa científica que, apesar dela não ter dado resposta, ela chegou à pergunta principal. E isso, às vezes, é crucial para o deslinde da questão acadêmica, né? Se a gente começa a pensar, por exemplo, nas primeiras teorias sobre a dignidade, a pergunta não era se a dignidade deveria cobrir a todos os seres humanos, mas se ela é inerente ao ser humano. E se é inerente, veja, se tem uma pesquisa que lá atrás, 1940, colocou essa questão, será que a dignidade não é inerente ao ser humano? Anos depois, a gente tem a questão da dignidade do natimorto. A gente tem a questão da dignidade naquele que também não nasceu, que está sendo gerado no ventre. Então, aquele questionamento científico lá atrás, por que científico? Porque partiu do percurso, né? Quantitativo ou qualitativo que leva a uma pergunta científica. Então, eu sempre divido o aluno que ele quer fazer pesquisa científica e o aluno que quer produzir um bom currículo Lattes por algum motivo de carreira. Esse aí, ele não vai produzir pesquisa. Então, realmente, a gente não vai ter pesquisa científica, a gente vai ter artigo. Artigo em massa, que a gente acha ali à torta e à direita no Google Scholar. Mas pesquisa, olha só, é uma carreira, a dedicação. Então, você vai ver, até naquele que não tem resultado, um resultado preliminar que vai mudar as regras do jogo dali pra frente. Com certeza vai mudar. Perfeito. Já que falamos do tema mestrado, eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, como foi entrar no mestrado? Qual o tema, né, que foi pesquisado? Contasse um pouquinho sobre esses bastidores, que eu tenho certeza que os alunos que têm essa vontade, eu diria que essa vocação, inclusive, você aluno que quer para o mestrado, saiba que é uma vocação de fato. Então, para que as pessoas se identifiquem nesse sentido. Então, acho que eu me encontrei perdida na graduação por muito tempo. Até o 8º semestre, eu pulei de estágio em estágio. Até na delegacia de polícia eu fui. Eu fui na parte da perícia, fui em tudo. E eu acreditava, assim, que eu estava executando o que eu lia, mas eu não estava apaixonada pelo direito. Então, eu me questionava constantemente sobre o meu papel ali. Até que esse professor, João Paulo Soares, insistiu. Vamos pro grupo.
grupo do mestrado, Caju, Centro de Estudos sobre Acesso à Justiça, professor de terno no corredor, um alvoroço, professor Pedron. A professora Ângela, professora pesquisadora na minha época, a gente achava que não existia, né? Pesquisa científica, a gente remetia a quem? Ao Stephen Hawking. Então, é uma cidade pequena, realmente, a gente ficava um pouco preso a essas ideias. E quando eu entrei naquela ágora de discussão, eu me vi intrigada e ao mesmo tempo apaixonada pelo que eu estava vivenciando. Eu conseguia ler, entender, ser ouvida e melhor, eu conseguia evoluir, sabe? Eu sentia que, para mim, no direito, eu não estava evoluindo, eu iria apenas aplicar. Talvez para alguém seja mais apaixonante outra área, mas para mim era assim. Fiz a prova para ser bolsista do grupo de pesquisa pela CNPq. Isso foi importantíssimo e é por isso que eu toco sempre nesse ponto primeiro. Comecei a fazer pesquisa enquanto bolsista CNPq. Isso me permitiu, posteriormente, quando foi aberto o mestrado aqui na UniFG, concorrer às bolsas da FAPESB. Para isso, eu precisava estar em primeiro lugar, né? Só tinha 2 bolsas. E, assim, acho que eu nunca me dediquei tanto a algo como eu me dediquei a isso, porque era uma verdadeira. Era uma meta, era a minha meta de vida, né? Naquele momento era aquilo. Então, eu consegui passar em primeiro lugar, muito porque eu comecei a pesquisa na graduação, porque os currículos que estavam concorrendo comigo eram perfeitos também. Assim, eu não tenho nem níveis para discutir aqueles currículos. A minha nota foi 98,7, a do segundo lugar foi 98,6, eu lembro disso. Eu quase perdi essa bolsa. Depois, no mestrado, concorri a representante discente e consegui ganhar essa eleição. Então, tudo isso me colocou em um ponto de apoio dentro do mestrado, em contato com professores que eu admiro absurdamente, como o professor André Caran, a professora Henriette Caran, novamente a professora Ângela, o professor Pedron, o professor Sérgio Cadermatori. Então, aquilo ali me encheu, sabe? Me preencheu dentro do direito e me dá hoje o guia para que eu possa dizer que eu sou uma verdadeira pesquisadora. Então, tudo começou na graduação. Não percam a oportunidade, os alunos que estão escutando, de começar a produzir antes. Porque hoje, cada dia mais, reconhecendo-se que a pesquisa é uma profissão, as pessoas se dedicam a isso. Você vai concorrer com pessoas de nível extremamente alto. E a entrevista pontua muito, o Lattes pontua muito mais. Então, foi determinante essa ajuda do professor João Paulo no início. E sobre o tema? Meu tema de pesquisa, eu fiz primeiro um tema que tratou de Luhmann, né, sobre a teoria dos sistemas sociais. Eu fazia uma distinção entre o sistema do direito, o sistema da economia, e tentava demonstrar como essa economia estava predando o direito de uma forma ilícita, né? E depois essa pesquisa ela evoluiu, porque é assim que funciona, né? No mestrado, a gente evolui a pesquisa. E eu vi que como então esses preceitos econômicos ou neoliberais estariam interferindo no direito. E aí surgiu a minha pesquisa, que é investigar se a proposta da automação decisória no direito está a serviço do direito, né, do processualismo democrático, ou do neotecno-liberalismo processual. Até o título já é difícil para mim de reproduzir, mas realmente é uma tese que compactua a tese do Luhmann com as teses do professor Gerli Nunes, do Alexandre Bahia, do Flávio Pedron, da Ângela Espíndola, até Matrix eu consegui colocar nesse meio e transformar em Judiciário Reloaded. Então, a minha proposta é direito, tecnologias e a predação pela economia, né? Essa corrida por produção que acaba tendo como vítima o processualismo democrático. Caramba, que complexo. Acredito que todos os seus alunos tenham muito interesse, inclusive, de ler, porque eu, vendo de fora aqui, já fiquei interessado. Agora, imagina quem te conhece aí na vida real, como que não fica interessado. Um ponto que eu queria contribuir com a sua fala, que realmente foi perfeito nesse sentido de falar, e de, inclusive, de incentivar o aluno a fazer parte disso, é que, assim, uma crítica positiva, por óbvio, que eu vejo que o aluno que ele vai para a pesquisa, muitas vezes ele menospreza o básico, porque ele quer chegar no grande, mas ele não vê o pequeno. Então, como assim? A pessoa quer pesquisar direito civil. Se ela não tiver, ao menos, uma excelente compreensão do ordenamento jurídico da lei fria, da lei seca, propriamente dita, eu acredito que a pessoa acaba ficando perdida nesse cenário. Então,
como professor e tendo vivido esse cenário da academia, como você viveu também, eu acredito que é importante que o aluno também valorize essa parte que é um pouco mais chata. Assim, falando, traduzindo tudo isso que eu quero falar de uma maneira bem direta. Você, aluno, que quer ir para a pesquisa, não menospreze lei seca. Leia a lei seca, leia código, leia a jurisprudência. Eu sei que é chato você pegar o Código Civil. Eu sei que parece uma loucura você ter que ler o Código Civil inteiro, mas se é a sua área de pesquisa, você precisa compreender. Então, por exemplo, eu quero pesquisar a administração pública. Ótimo. Mas você conhece a legislação de administração pública? Professor, não conheço. Então leia. Pegue lá, bonitinho. Vou olhar certinho a nova lei de licitações. Ótimo. Vou olhar certinho a lei de improbidade. Ótimo. Olhe todo o arcabouço, porque senão você não tem condição para uma entrevista de debater esse assunto. Porque o professor vai olhar e vai falar, tá, mas aqui você fala disso, 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 mas você sabe que tem uma lei que fala sobre isso? Aí a pessoa, nossa, professor, mas tem um teórico. Não, não, estou falando da lei. Não, mas tem um teórico. Não, não, estou falando disso, da aplicação. Não, isso que você está falando, o STJ já enfrentou, tem uma decisão do STF, e o aluno ele trava. Então, uma dica que eu daria entenda a prática e, após compreender a prática, vá para a teoria. E aí linka exatamente com o nosso tema, né? Então, direito e pesquisa em si. Agora, falando sobre um caminho que também temos em comum, qual foi a sensação de você se tornar professora pela primeira vez? Então, de entrar numa sala de aula e falar, essa é a minha turma. Nossa, eu fui professora de pandemia, né? Então, no início, era aquela aula online, os alunos me contratavam autonomamente para poder fechar turmas, né? De filosofia, de hermenêutica, eu dava essas aulas, mas nada se compara à sensação daquele modelo presencial, de você pegar o pincel e dar uma aula inteira falando frente a frente com eles, vendo seus rostos, de dialogar e de realmente sentir que você está contribuindo de alguma forma para o futuro daquele profissional, né? Ele já é um pré-profissional, como eu sempre falo. Então, esse pré-profissional, ele está ali atento, e essa troca presencial, para mim, é extremamente importante e impactante. Eu voltei para casa muito diferente do que eu me sentia enquanto professora do híbrido, né, do virtual. Então, eu acredito que a experiência, talvez, que o Vará falava, né, de trazer essa docência para um âmbito de realmente puxar o aluno no presencial, e foi extremamente possível nesse momento. Já que a gente chegou nesse tema, eu também queria alguns comentários a respeito do virtual, ou telepresencial, né, como o pessoal gosta de chamar, e do presencial propriamente dito. Eu queria saber um pouquinho sobre essas diferenças, sobre os pontos positivos, sobre os pontos negativos, que tudo nessa vida tem ponto bom, tem ponto ruim, mas é legal a gente tratar desse assunto aqui também. Extremamente importante. O que eu vejo de diferente? Primeiro, somos atuais, né, atualmente adultos, né, ou jovens adultos, que vivem hiperconectados. A nossa vida é hiperconectada. Então, como prender a atenção a um adulto hiperconectado que tem, no máximo, 40 caracteres de leitura por hora, né? Ou que assiste vídeos de 30 ou 20 segundos, elevando essa dopamina e descendo essa dopamina. Como chamar a atenção desse aluno? Eu ainda acho que, para mim, fica esse questionamento de como realmente chamar a atenção do aluno nessa situação. Porque eu acredito que não é inteiramente culpa dele. Eu acredito que estamos inseridos em um meio tão tecnológico que é quase impossível aprender tecnologicamente. Porque a gente acredita, né, que a gente já domina esse ambiente. É um ambiente muito confortável. O desconforto da academia presencial é que faz com que você pare, se atente e realmente se dedique àquele momento. Porque você saiu do seu conforto, da sua casa. Você tá ali, não tem para onde tu fugir, tu vai ter que fazer essa aula. Online é muito diferente, são muitos tópicos de distração. Eu acredito que a principal diferença que vai guiar
esse percurso vai ser o interesse. E isso aí é o complicado. O meu mestrado foi quase 100% online. E eu te digo que eu não perdi um minuto dessas aulas, por puro interesse. Mas eu acredito que tem alunos que não conseguiriam, por N motivos. Eu acredito que a gente não pode se deixar ao luxo de perder essas conexões presenciais, nem que seja de maneira híbrida. Concordo com a professora e esse é o papel do professor nos bastidores. Então, às vezes, as pessoas que talvez ou não conhecem ou não querem entender bem a educação, elas têm essa percepção de que o professor é simplesmente alguém que vai lá e traz conteúdo. Mas não é. Porque se assim fosse, o trabalho do professor seria ler um teleprompter. Você pega um teleprompter, faz um conteúdozinho, lê e grava o vídeo. Mas não é. O professor ele vai muito além, porque, veja bem, um professor na sala de aula, ele precisa despertar o interesse do aluno. Então, hoje já não tem mais essa visão de que o professor vai lá dar aula, se você aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, você que não é a ideia de ser professor. Por quê? Porque se fosse dessa forma, colocava um vídeo lá gravado, o cara colocaria que assistiu e tá tudo certo. Então, hoje o professor ele começa a trabalhar uma parte que eu diria até metafísica do aluno. Chegar no aluno e falar, olha, por que você está aqui? Ah, não, professor, eu tenho um sonho. Qual que é o seu sonho? Ah, eu quero fazer isso, isso e aquilo. Então, o seu sonho perpassa isso que você está vivenciando. Então, às vezes o aluno chega para mim e fala, professor, eu odeio fazer artigo, porque ele tem que entregar um TCC, né? Mas eu preciso entregar isso, eu preciso passar. E aí, como professor, a gente precisa explicar a importância dessa pesquisa e desse artigo para que ele olhe de outra forma. Que ele não pense assim, vou fazer um negócio de qualquer jeito aqui, porque eu vou ser advogado mesmo, porque isso. Mas não é. É um desafio necessário para a sua formação. Então, você ir lá, sentar, escrever sobre um tema, e como o artigo ele é amplo, você consegue até mesmo escrever sobre um tema prático. Ah, professor, eu adoro direito penal. Escreva lá, escolha uma modalidade assim de prisão que você goste. Ah, vamos falar sobre a prisão cautelar? Ótimo, aí, um artigo, pronto, prisão cautelar. Vamos descobrir alguma coisa dentro disso, algum problema e escrever. Então, o papel do professor não é um papel simplesmente de jogar informação e o aluno que se vire. É um papel realmente de mediação. Então, professor, não estou conseguindo prestar atenção. Por quê? Porque eu não gosto da disciplina, porque eu estou estudando porque eu quero ser delegado, delegada, e você está dando aula de direito civil. Não, mas veja bem, você sabia que a prova para delegado cai direito civil também? Seu professor não sabia. Pois é. Então, saiba que caem assuntos que se relacionam com o direito civil. Não, pode ser que não caia direito civil puro, mas caem assuntos que se relacionam. E lembrando que cada edital é um edital. Então, talvez na Polícia Civil da Bahia não caia, mas no estado ao lado caia. Talvez, por exemplo, aqui na nossa região, São Paulo, Paraná, eu sei que caem muitas ações relacionadas, muitas questões relacionadas ao direito civil. Então, dessa forma que o professor consegue demonstrar essa realidade para o aluno virar essa chave. Então, partindo até mesmo dessa vivência, eu queria saber de você se você já se deparou com esses casos que eu acredito que são casos que mostram realmente a nossa beleza como professor, de pegar um aluno que está com um pensamento tal, ou com um pensamento de que ele não acredita que ele vai ser um bom aluno, e virar isso. Eu acho isso assim, uma riqueza tão grande que foi um motivo, inclusive, que me fez estudar, enfim, virar professor. Foi essa transformação. Nossa, sempre isso me ocorre, principalmente porque os alunos que me procuram, né, já que eu sou uma professora que você me contrata autonomamente, eles já me procuram desacreditados. Eles falam, ó, não tenho capacidade de escrever um TCC, eu não sei fazer pesquisa, eu não posso falar sobre a Lei Maria da Penha. Eu sempre digo, bom, calma, tá? A gente vai ter que encontrar uma forma que você se frustre menos, porque você vai se frustrar. Se você não gosta de fazer pesquisa, realmente você vai se frustrar, mas isso é parte do seu crescimento profissional. Você vai passar por essa frustração. E obviamente que você é capaz. Talvez você ainda não saiba os limites do teu aprendizado, mas você ainda nem sequer pegou a matéria, porque acreditam que a matéria de TCC ela não deve ter aula, né? O aluno te procura e você fala pesquise sobre tal tema. Não.
Obviamente, nós temos aula para o aluno saber o que é um problema de pesquisa, para que ele serve, objetivos. Nesse momento, ele vai aprender alguma coisa. Né? Ele não é um ser inócuo, ele vai absorver algum conhecimento. Ele pode entregar um artigo nota 7, nota 6, mas ele vai entregar uma produção teórica e ele vai se sentir bem depois com isso. É assim em todas as disciplinas. É porque se criou um mito de que artigo científico, inclusive até projetos saíram disso, de que deveria não existir. Isso não é preciso. Gente, vocês vão escrever. O que vocês mais vão fazer na advocacia, por exemplo, é escrever tese. Né? Você não precisa ser pesquisador. Como vocês acham que sai aí a tese de que fibromialgia, a partir de agora, é deficiência? É porque algum médico disse que fibromialgia é deficiência? Pode ser, mas também pode ser pelo fato de que se há muito tempo se discute a incapacidade total e permanente de todo cliente com fibromialgia que aparece no escritório. E aí tu pode fazer um artigo sobre isso? Tu pode, tu vai fazer inúmeros, porque a advocacia nada mais é do que construir uma tese e fazer com que outra pessoa te leia e aceite a tua tese. O TCC é a mesma coisa. Desmistificar, para mim, é o meu papel. Te fazer gostar, nem sempre. Mas desmistificar e te fazer sentir capaz, sempre. Essa fala é realmente irretocável, porque é a realidade nua e crua. Partindo disso, eu queria explorar um pouquinho mais as suas áreas de atuação dentro da pesquisa, porque assim tem de tudo. Tem aluno que fala assim, professor, eu não sei nem como escrever. E aí tem aquela parte teórica de você ensinar o que é pesquisa. Então, explicar o que de fato a pessoa encontraria dentro desse arcabouço. Então, o principal queixa que eu sempre vejo. Ah, professor, eu não consigo ver problema em nada. Eu falei, meu Deus, eu consigo ver problema em tudo. O difícil é tu encontrar problema. Agora, encontrar a solução, aí eu vou te falar que são anos. Eu, pelo menos, fiquei ali 2 anos para encontrar um possível caminho. Não encontrei nem a solução, sabe? Eu também não vou imaginar que eu cheguei em algum lugar. Eu caminhei, né? Como é que fala? Eu peguei a tocha ali da Olimpíadas, levei um pouquinho para frente. Agora alguém que continue ali, está tudo certo. Então, eu queria saber dessa atuação mesmo. Então, o que a professora faz? Ajuda a pessoa a montar o projeto, corrige o projeto que já está montado, talvez não foi tão bem montado, né? Tem algumas situações. Também tem a questão que muito aluno enfrenta da formatação, então tem aluno que fica até passando mal, fala, meu Deus, professor, maldita pessoa que criou esse negócio de ABNT, eu não consigo colocar, daí eu coloco ali, um outro estraga e acontece também, tá? Mas tem de tudo. Então, minha área de atuação, ela é bem ampla nesse caso, porque eu posso acompanhar o aluno desde do sétimo semestre, quando ele quer começar a pensar em algum tema, até o momento da defesa. E não são só alunos de graduação, né? São alunos de mestrado, de doutorado, mas a professora, sendo mestra, ela pode acompanhar o doutorado? Posso, porque eu oriento, né? Eu vou ajudar a fazer a mineração dos capítulos. O que é a mineração? Você está falando de algum tema sobre a resposta correta no direito. Vou te ajudar a encontrar isso em do working e das pessoas que são boas para falar sobre do working. Então, acredito que o meu âmbito de pesquisa mesmo seja de assistente acadêmica. Eu te ajudo do início ao fim, não faço por ti, mas te ajudar do início ao fim, sim. E as minhas áreas, né, áreas temáticas da minha pesquisa de produção, elas estão centradas ali, né, entre interlocuções entre direito e as outras áreas, né, da sociedade, por conta da minha aproximação com o Luma. Então, eu posso falar até de análise econômica do direito, por exemplo. Gosto de direito animal, mas assumo que eu preciso estudar mais para poder dizer aqui que eu faço pesquisa nessa área. O professor Daniel Braga Lourenço, com o qual eu já escrevi em coautoria mesmo, é um grande mestre nesse sentido. E o Rogério, não sei se é Ramel ou Ramé, vou ficar devendo esse sobrenome correto aí. E, enfim, áreas em direito, filosofia, direito e tecnologias, direito e inquietações sobre questões humanas, humanitárias, né? Inclusive, fui professor de direitos humanos. Acredito que essas áreas eu seja uma profissional indicada para acompanhar uma pesquisa, mas sempre indicada para acompanhar na produção científica no geral. É legal desmistificar isso de que
Ah, eu não preciso de ninguém. Veja bem, por que é bacana você ter alguém junto contigo nesse caminho? Porque vamos falar agora um pouquinho sobre bastidor e sobre realidade. Às vezes, e em grande parte das vezes, o seu orientador, ele trabalha em várias instituições. Por ele trabalhar em várias instituições, ele possui vários trabalhos para atender. E fazendo uma perspectiva pequena, vamos supor que ele tenha ali em cada instituição 4 TCCs. Então são 8 alunos que ele vai estar auxiliando. Agora vamos supor que cada aluno tenha um encontro, beleza? 8 encontros. Como que ele vai distribuir isso na semana dele? Porque semanas são 7 dias. Então, em uma semana, ele não consegue conversar com todo mundo. Então, vai ter um dia que ele vai precisar de mais um momento. E assim, o encontro não é algo rápido, não é algo simples. Não tem como falar com o aluno em 30 minutos. É 1 hora no mínimo, 2 horas, 3 horas. Só que esse profissional já tem um monte de coisa e ele está naquela correria. E por ele estar vivenciando essa correria, ele não consegue trazer você e explicar alguns assuntos basilares da própria pesquisa jurídica. Não quer dizer que ele não goste de você, não quer dizer que ele não esteja te dando atenção, quer dizer que existe uma limitação humana. Porque se ele for encontrar com um aluno uma vez, já são 8 encontros. Se ele for encontrar duas, são 16. Ah, não, professor, ele vai encontrar toda semana. Nossa, então eu não sei nem como que ele vai fazer isso. Porque se ele fizer esse encontro, a própria aula dele fica prejudicada. Porque você é aluno, acredite se quiser. Às vezes você não acredita. Mas o professor tem que preparar a aula sim. Às vezes você vê o professor com tanta segurança, fala, nossa, meu professor é fera. Sim, ele é fera porque antes de chegar ali na lousa, antes de escrever, ele pegou o dia dele e falou, olha que bacana, vamos trabalhar esse assunto? Vou ler aqui no autor, vou ler em outro autor, vou dar uma olhada em jurisprudência e fez um material e colocou ali para você. Mas não se engane com essa confiança, com essa autoridade, que é algo fácil, porque não é. Eu sempre falo isso para o aluno. Ah, professor, parece algo tão natural, bacana, mas tente você ir ali, que você vai ver o quanto que demanda da gente. Inclusive, fazendo um parênteses, eu nunca entendi como que na nossa vivência docência superior ninguém nunca considerou hora-aula. Mas, enfim, fica uma reflexão. Não é um apontamento, enfim, é só um pensamento. Como que na docência superior ninguém considera hora-aula? Porque eu queria que fosse assim, né? Chegar assim, vou dar aula das 7h30 até 10h30, beleza. Daí eu chego lá e mando. Mas não é assim. Para você fazer isso, você vai ter que se preparar antes, você vai ter que fazer um material certinho, porque senão você como professor, embora você lembre, você deixa de falar algum assunto, ou caso tenha alguma alteração, alguma novidade, você deixa de trazer isso para o seu aluno também. Então, queria que a professora comentasse um pouquinho e desmistificasse também esse pensamento de, professora, eu não preciso de ninguém, não, eu vou lá e vou fazer, porque é isso, porque é legal comentar sobre isso por conta desse preconceito que, para mim, é infundado. Nossa, realmente, isso é altamente pertinente, que é o fato de que o aluno acredita que com as facilidades que a tecnologia dá hoje, que não são verdadeiras facilidades, ele realmente não precisa de ninguém. É só jogar no chat, eu vou jogar no chat até o professor aceitar o meu projeto. Tá, vamos lá. Primeira coisa, o professor ele não tem essa disponibilidade. Ainda que você saiba que ele trabalha de regime e de dedicação total, não existe hoje um docente que consiga sobreviver apenas com a docência, justamente por essa questão do apontamento levantado. Não é um trabalho bem pago normalmente. Então, temos aí um docente que também é advogado, ou então que também trabalha em algum órgão público, ou então que tem um RED em algum concurso. Enfim, ele divide o tempo e não sobra tempo. E pesquisa leva tempo, ainda que seja um artigo simples, sem pé nem cabeça, ele vai demandar tempo e produção. Principalmente, que é uma coisa que eu acho importante salientar, demanda uma responsabilidade que muitos não entendem, que é a questão da lei de direitos autorais. Para que serve essa lei, professora? Por que a senhora enche tanto o saco com a questão do plágio? É porque às vezes você pode não copiar nada de ninguém, mas falar tão parecido que o autor vai lá e te processa depois. Porque essa ideia é dele. Eu jamais permitiria, pelos meus 2 longos anos de mestrado, que cabelo branco não faltou de nascer,
que algum terceiro publique uma tese idêntica à minha. Me parafrasei, às vezes me referencie ou não, mas que esteja lá a minha ideia imprimida. Isso é plágio, plágio acadêmico. Então, qual é a responsabilidade aqui? Ela é dupla. Ela é do orientador e do aluno. E eles, dois, ponto central é, não vão dar conta. Não é simples produzir. Se você acha simples produzir, é porque você não está fazendo direito. Então, busque sempre um suporte, nem que seja com alguém que já se formou, que já fez TCC, com alguém especializado em assistência acadêmica, porque o que tem é a rodo, com alguém que faça vídeos no YouTube sobre isso, né? Se você não tiver condição de pagar esse suporte. Mas não faça sozinho, porque daqui a 2, 3 anos você pode se deparar com um problema no teu colo, que é o problema do plágio. Não compre o trabalho também. Realmente vai ter gente querendo vender, porque tem gente querendo comprar. É a lei da oferta e da demanda. É crime? É crime. Mas tem gente que vai recorrer à compra. Qual é o problema da compra? Tu garante que não está plagiado? Qual é a garantia? Passar no Copy Spider? Copy Spider não é um mecanismo ideal de identificação de plágio, não. Não é só ali que a gente identifica plágio, ou uma produção acadêmica errada, ou algo errado, né? Hoje em dia, nós não temos mecanismos eficazes para identificar sequer se tem como a gente saber se algo foi 100% feito por IA ou não. Então, hoje eu falei nos meus stories até mais cedo sobre a questão da ética e de você olhar para trás e dizer, isso aqui foi eu que fiz. Que é a ética que eu tenho quando eu olho para o meu TCC, que foi em direito tributário, né? A banca entendeu, mas foi bem feito e é minha produção, né? O professor João Paulo, que eu tanto falei hoje aqui, está aqui agora nos comentários. O professor João Paulo foi um dos principais expoentes para que eu entendesse que não dava para recorrer a facilidades no direito, na produção. Não tem como recorrer a essas facilidades. Se tá fácil, não é pesquisa. Você vai precisar de ajuda e os professores disponíveis não têm condição de te dar o suporte que você precisa. Perfeito. E é importante deixar bem claro que a assistência acadêmica não é que a pessoa vai fazer para você. A pessoa vai te ajudar para que você não fique rodando em círculos. Como assim? Ah, estou pesquisando dentro desse tema. A professora Bárbara vai lá e fala, olha, existe esse livro, existe isso, existe aquilo, leia. Ah, eu escrevi aqui. Opa, deixa eu dar uma olhada. Ah, não, o primeiro capítulo tá uma bomba, né? Escreva isso daí. Ah, não, fiz, mas está com um problema de ABNT. Não, ok. Ó, o padrão é esse. Utilize dessa forma. Você tem que referenciar desse jeito. Ah, faltou a página. Você não está colocando página na referência. Então, esse tipo de assunto, quando você faz no escuro, você tem um retrabalho absurdo. Ou seja, um projeto, uma escrita, um artigo propriamente dito que você iria fazer em um tempo X, por conta dessa, eu diria assim, uma carência, porque você está vivenciando isso muitas vezes pela primeira vez, ou faz tempo que você não faz isso, você acaba tendo que refazer. E o retrabalho na pesquisa, ele é cruel, porque você não está aprendendo. Você viu que você errou, você vai ter que voltar tudo. Então, tá escrito isso errado. Ó, a referência está errada, vou ter que corrigir todas as referências. Ah, não, o padrão está errado. Então, para que passar por isso se você tem uma pessoa que pode estar ao seu lado? Não quer dizer que a pessoa vai fazer por você, pelo amor de Deus. É a pessoa que está ao seu lado. E contribuindo, inclusive agradecendo a presença do professor aqui, é importante, no final do dia, que você realmente aprenda. Porque se você não aprender, desculpa dizer, mas você pode comprar o trabalho, você pode fazer o que você quiser. Na hora que você está lá, você não consegue defender. Mas vamos supor que você é muito bom. Não, fui bom, decorei a minha dissertação. No dia a dia, você não consegue tratar esse tema. E no final vira só um artigo publicado, uma dissertação feita, um livro na estante. E aí a grande pergunta, para quê? Orgulho? Se for só por orgulho, eu acho que dá para fazer outras coisas nessa vida, né? Acho que tem outras coisas mais bonitas. Mas, enfim, era esse comentário nesse sentido. Agora, partindo para a finalização dessa nossa brilhante conversa, novamente agradeço a presença aqui da professora, vocês que estão acompanhando também, e vocês que estão acompanhando no futuro. Antes de eu chegar nessa pergunta, até quero pedir aqui para a professora que fale suas redes sociais. Então, se você está no Instagram, se você está no TikTok também, tem alguns convidados que são estrelas até no TikTok.
Que o pessoal tá lá no TikTok, tá com quase 1 milhão de likes, e eu tô começando agora no TikTok, eu tô começando a entender essa rede social ainda. Professor, não estou no TikTok, é apenas no Instagram e já acho tão difícil, né? Me sinto ultrapassada em tudo. Mas meu Instagram, Profa D'Angelis, é ali onde eu é, trato principalmente desse meu trabalho de assistência acadêmica, corrijo o trabalho ABNT todos os dias e todos os dias tem algo a acrescentar nesse sentido. Então, tanto para quem vai me contratar para ajudar ou para quem quer aprender ABNT, ali é um espaço pertinente, legal. E outra coisa que eu queria pontuar sobre essa questão das redes sociais e essa visibilização, queria só pontuar que os trabalhos de vocês, alunos que estão aqui, ficam guardados em repositórios hoje em dia online. A vergonha será pública se você não fizer um bom trabalho. Não tem como correr do avanço e dos inúmeros cliques que você pode receber com o Google. Então, com o Google, alguém acha o teu trabalho, o teu plágio, a tua má escrita, a tua não desenvoltura e a tua, se você for canastrão, vai ver a tua mentira, né? Você não souber defender um tema que você, teoricamente, se dedicou um ano. Então, prestem atenção que não é só aquela questão da dupla responsabilidade do plágio. Também tem questão da sua imagem pública, que vai ficar para sempre deteriorada, porque o direito ao esquecimento não se aplica ultimamente às redes sociais, não é? Perfeito. Inclusive, falou um tema muito importante, que é o direito ao esquecimento. Mas o direito à desindexação se aplica. Fica a curiosidade. Mas, tratando agora já para o final, eu queria fazer um fechamento antes de trazer a mensagem final tua. Eu sempre gosto de fazer isso para o pessoal sintetizar tudo isso que foi conversado aqui no dia de hoje. Então, hoje, a gente ouviu um pouquinho sobre a história da professora, entendeu os caminhos. A gente entendeu que o caminho não é fácil. Então, você que busca atalho, que busca facilidade, infelizmente, dentro do direito, e eu diria que todas as áreas, eu não posso falar todas porque eu não conheço todas as áreas, obviamente, mas dentro do direito não existe atalho. Então, quero ser advogado, não existe atalho. Quero ser pesquisador, não existe atalho. Quero ser professor, não existe atalho. E dentro disso é importante saber que as primeiras vezes sempre serão difíceis e que você não pode se prender nesse sentimento de eu não consigo. Esses dias atrás aqui nós recebemos um magistrado e esse magistrado ele veio do nada. Então aquele aluno simples que não tinha nem dinheiro para comprar um livro, ele mesmo contou essa história para a gente, foi lá e se tornou magistrado. Então você que está vivenciando talvez um momento nebuloso, mantenha a sua mente sempre forte nessa fé. Então, professor, é impossível eu conseguir me tornar delegado. Não, claro que é possível. Professor, é impossível eu conseguir meu sonho de passar no mestrado na federal do meu estado. Não. Um doutorado, então, professor? Nossa, eu cheguei no mestrado, já foi um sonho. Imagina um doutorado fora do Brasil. Não é impossível. Parece uma loucura. Muita gente vai falar para você e todo mundo fala abobrinha, tá? Tudo que você for fazer. Você fala assim, vou cursar direito. Não, mas direito acabou porque tem advogado pedindo Bolsa Família, que não sei o que não está conseguindo nada, está passando fome. Não é assim. Não, mas aí, concurso público ninguém passa. Passa sim. Tem gente que tem essa história de que não passa porque, olha, até nessa história conspiratória aí que não existiria nenhuma vaga, que é tudo comprado, nada se fecha. Porque então como que vem pessoas que não têm correlação nenhuma? Tudo é público, você vê quem passou, quem deixou de passar, você vê a nota das pessoas. Então, não caia nesse tipo de conspiração, porque esse tipo de conspiração só faz com que você desista. Então você pensa assim, eu quero me tornar procurador do Estado. Você fala, ixi, mas eu acho que não tem lisura, o que é tudo falso. Não, meu amigo. Pode ser que um dia teve investigação, teve um assunto que tenha tido um problema, mas não é a regra. Não é a regra, não é assim que funciona. Tire isso da tua mente e, se for o seu caminho, continue estudando, continue firme, mesmo que todo mundo fale não para você. Teu pai, tua mãe, teu tio, teus amigos, todo mundo fala, isso aí, nossa, mas você quer fazer? Não, não dá certo, dá errado, vai passar fome, não vai passar em nada. Tira isso da tua cabeça e continue firme. Eu acredito que hoje a gente vê a professora aqui como uma pessoa que vai estar caminhando ao seu lado.
Então, para que você não vivencie esses momentos de dificuldade, de estresse, como algo que te daria um ponto final, mas sim como algo que te dá um encaminhamento, uma luz no final do túnel para que você consiga atingir o seu objetivo. Seja na graduação com o seu TCC, seja na pós-graduação. Então, tem muita gente fazendo residência jurídica, e na residência jurídica você é obrigado a fazer uma pós-graduação, e geralmente na escola da magistratura, que tem ainda mais apego à tecnicidade, que inclusive eu tenho apego à tecnicidade, então não é uma crítica eu falar isso, e isso é importante. E um assunto que eu queria refinar, que a professora trouxe também, é isso de que se está fácil é porque você está fazendo errado. E é muito real mesmo. E eu falo isso até a nível de respeito. Então, às vezes, um aluno olha um professor ou até mesmo outra pessoa que não é da área de direito, olha para você e fala, mas é muito fácil chegar lá e falar. Se você está achando que é muito fácil, é porque você não tem noção realmente do quão complexo é. E o mesmo se aplica para as outras carreiras. Então, você olha um advogado fazendo uma defesa no tribunal de forma oral. Então a pessoa está lá fazendo a defesa dele, apresentando, fala, não, mas é fácil, ele só foi lá, falou poucos minutos e foi embora. Tá bom, então tente fazer isso que você vai ver o nível de complexidade. Ou pior, que também acontecem entre as pessoas que não sabem a complexidade disso, olha um promotor e fala, nossa, é tão fácil ser promotor, né? Então se torne promotor, porque fala assim, o salário de promotor é uma maravilha, né? Então se torne promotor por um dia, para você entender a dificuldade. Juiz, então, nem se fala, e outros e outros cargos, o pessoal que muitas vezes o pessoal não vê eles atuando de maneira direta, mas eles são muito importantes para o próprio movimento dos processos, que são servidores. Mas ser analista é de boa, né? Porque ele chega lá, trabalha depois do meio-dia e vai embora tranquilo. Tá bom, seja analista, veja a responsabilidade que é, seja técnico, veja a responsabilidade que é. E é importante falar isso, porque o senso comum, talvez por conta dessa internet, dessas outras coisas, sempre fala que é de boa. Aí o cara fala assim, mas daí passa no concurso e não faz mais nada. Olha, se fosse assim, seria tão bom, mas não é. Quem tem contato, conhece os profissionais, sabe que passar no concurso é um início, não é o fim. Todo dia você tem desafio, não acho que é bobeira. Então, essa frase que a professora disse sintetiza tudo isso. Tudo que você olhar na sua vida, você imaginar que é de boa, que é fácil, tenta lá fazer. Nossa, a vida do juiz é tão fácil. Beleza, passa. Por que você está perdendo tempo? Você está magistrado, você vai ganhar bem, você não vai fazer nada na tua visão, né? Então, tá perdendo tempo na tua vida, né? E não é, infelizmente. Não, aliás, felizmente, né? Não é. E nenhuma carreira nada é fácil e nem sempre as pessoas vão estar do nosso lado, mas isso independe, porque o importante é que a gente sabe sobre a gente, sobre o nosso potencial. O que o outro acha? Ele vai achar sempre um monte de coisa e não vai chegar em lugar algum. Então, para a gente fazer isso, para a gente fazer esse fechamento realmente com chave de ouro, eu queria que a professora falasse aqui para a gente uma palavra final, fechando dessa forma mesmo. Então, uma palavra para a pessoa que está vivenciando isso, que tem um sonho, inclusive, de ser professora como professora, de vivenciar um mestrado, de passar por isso, de, olha, só tem 2 vagas. Ou eu passo, ou não sei o que vai acontecer. Então, falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que toca a alma nossa e realmente transforma. E sempre, você que está nos assistindo, se lembre, confie em você. Encontre você mesmo dentro de você e persista. Não escuta a pessimista, porque eu não sei na cabeça do pessimista só vender tigre, anunciar tigrinho, vender golpe, curso de vender curso, que funciona. Ou coisa pior que eu nem vou mencionar aqui para não cair na live. Então, eu chego nessa conclusão olhando o pessoal da internet, que na visão desse senso comum da internet é o que funciona, né? Vender curso de vender curso, tigre e outras coisas que eu não vou nem falar para não derrubar a live aqui, pelo amor de Deus. Raiva. Espero que não denunciem a live. Bom, eu acho que o que eu vou falar, eu espero que ajude vocês de alguma forma aí que tá pensando em desistir, que acha que não é o teu caminho. Eu fiz o meu mestrado, eu terminei a faculdade em 2019 e terminei o mestrado em 2022. Entre 2019 e 2022, eu perdi meu pai e minha mãe. E fiquei lascada em casa em plena pandemia. E aí, naquele tempo, eu lia também coisas para me ajudar, e eu me lembro até hoje, cristalinamente, da citação, mas como péssima pesquisadora, eu me esqueci o nome do autor. Mas ele diz assim, que não é a mordedura do réptil que mata a pessoa, mas a diminuta dose de veneno que ela consegue segregar. Gente, a vida, ela não
para você encarar os obstáculos. Ela não para. No percurso do mestrado e doutorado, morreu todo mundo que eu conheci. Que não morreu de Covid, morreu de câncer. Que não morreu de câncer, infartou. Morreu todo mundo, eu fiquei sozinha. A vida parou, o mestrado parou. A bolsa continuou chegando, eu tive que parar de produzir? Não, porque a vida ela não para você parar e decidir. Ou você segue o fluxo com que você pode, né, respeitando os seus limites, fazendo uma terapia, fazendo coisas que te tragam saúde, te tragam alegria, ou você vai sucumbir à teoria do caos de que tudo está comprado já no mundo e teu lugar não existe. Se é assim, vocês estão no inferno de Dante. Não é possível, tá? Todo mundo tem o seu espaço de paraíso reservado, que é o direito de si próprio de buscar a sua felicidade. A minha felicidade está na pesquisa científica e não é porque eu tive obstáculos que eu vou perder isso. Eu posso pausar, diminuir o meu caminhar e diminuir a minha produção, mas eu não abandono um sonho, porque se eu sonhei ele é meu por direito, tá? Eu tô aqui num curso para eu defender pessoas e se eu não me defendo nesse percurso, eu me perco pelo olhar do outro que acha que tudo é muito fácil, que tudo é muito simples, ou pelo meu olhar de que tudo é muito simples para o outro e para mim tudo difícil. É difícil para todo mundo. A gente tem que aprender a segregar as doses de veneno diária, levantar a cabeça e estudar. Não buscar facilidade, porque a facilidade no futuro vai te trazer problemas, sempre vai trazer, gente. Então é isso. Eu acredito que vocês têm que perseverar e fazer o que é possível para não largar a roda. E se for para largar a roda, embole em outro sonho, mas não se abandone em teorias da conspiração de que tudo está perdido, porque isso aí é a teoria, para mim, do fim. É você abandonar sua própria humanidade em prol de um vício coletivo do pessimismo, da teoria de que a gente não pode se frustrar. A gente vai se frustrar, você vai se frustrar. Pesquisa não é fácil, a gente escuta muito não, a gente passa por muito perrengue, mas no final a recompensa maior é só sua, não espera reconhecimento externo, né? Eu acredito que é isso que eu tenho a dizer para incentivar. Eu espero que o pessimismo e o incentivo fiquem juntos aqui nessa minha frase. Agradeço profundamente à professora, principalmente sobre esses assuntos mais delicados. Então, agradeço a confiança dela ter nos contado um pouquinho sobre essa vivência dela. Quem conhece ela sabe o quão guerreira, o quanto ela lutou para estar onde ela está. E quem não conhece, conheça ela. Acompanhe ela no Instagram, veja o que ela está fazendo, porque essa força, essa luta dela, com toda certeza, vai contribuir para que você também se fortaleça vendo exemplos. E é o que eu digo hoje, que é o que move este canal aqui. Então, eu trago pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, pessoas que trazem bons sentimentos para combater a internet que está cheia de mentira, de enganação, de pessoa que só quer vender a todo custo e não quer entregar algo assim que transforme o outro. E o dia de hoje a gente veio aqui justamente para quebrar esse paradigma. Então, novamente, meu agradecimento à professora, meu agradecimento a você que está nos assistindo, ou aqui agora ao vivo, ou no futuro, né? Então, você está vendo no YouTube, que no caso a gente está no passado. Eu sempre falo isso, mas eu acho muito curioso esse negócio de tempo. E a professora também falou da série Dark, eu gosto da série Dark, também é legal. Mas faço agradecimento nesse sentido e peço que você também continue me acompanhando aqui no Instagram. Geralmente eu tenho live de segunda a quinta-feira, às 19h30. Agora, no final do ano, estou dando uma segurada aqui para a gente voltar ano que vem com tudo e também trazendo profissionais de outras áreas, além das áreas jurídicas, mas, querendo ou não, como é a minha área de atuação, sempre acabo trazendo aqui para casa, tá? Mas você que não é da área jurídica, continue acompanhando também, que a gente traz profissionais de outras áreas, tá? Então é isso, professora. Agradeço a sua presença aqui hoje e encerro do meu lado e deixo a professora aqui dizer um tchau aqui para o pessoal. Professor, muito obrigada pelo convite, pelo espaço, né, pela oportunidade. Obrigada aos meus alunos que vieram, ao professor João Paulo, que se eu repetir de novo o nome dele, provavelmente ele vai ter que estar vinculado a essa publicação, não é possível. E, sobretudo, aos que não desistem, né, que estão aqui hoje, numa terça-feira à noite, acompanhando essa live, e no futuro também. E eu espero, sim, que a gente tenha acrescentado em algo. Acredito que acrescentamos. Muito obrigada, professor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Até mais.